o contrário. Então isso é mais ou menos um filho que não leu as cartas do pai e está conduzindo os negócios da família. Irmãos, da mesma forma que o filho, a gente devia se preocupar com as instruções do pai, né? Então a diferença entre o povo de Deus e os impostores está no fato de que o povo de Deus ouve a palavra e a leva em consideração, os outros não. Então qual a diferença nossa em relação ao pessoal que está lá fora? E eles, vez por outra, escutam a palavra de Deus, ainda que de forma, né? Por exemplo, agora com essa coisa da adoração do Espírito Santo, eu vi uma matéria ontem na televisão e estava lá o padre na homilia e ele estava lendo o texto de Atos daquele jeito, né? E ninguém com Bíblia na mão, papelinho, todos recebem um papelinho e tal. Mas a palavra do Senhor é a mesma, estava sendo pregada, quer dizer, sendo anunciada ou falada, sei lá o quê. Agora, qual a diferença daquele povo lá e do povo de Deus mesmo? Aquele povo lá escuta aquilo e aquilo não faz absolutamente diferença, eles não levam em consideração a palavra do Pai. Nós devíamos fazer, o povo de Deus devia ser diferente nesse sentido. Pronto, eu acho que tem um próximo PowerPoint aqui, só para os irmãos não ficarem olhando para a minha cara feia o tempo todo. A história está dividida entre aqueles que ouvem a palavra de Deus e os que não a ouvem. E aí quando a palavra ouvem está ali, eu devia ter alterado aqui, colocar ouvem / consideram, porque a ideia não é só ouvir, mas considerar. Eu queria fazer um exercício com os irmãos aqui, olha, vamos, destreza bíblica. Vamos abrir a palavra do Senhor e vamos ver uma sequência de textos aqui que vão mostrar para nós qual é o cerne que deveria manter a diferença desse povo que ouve a palavra de Deus dos que não ouvem. Qual é a diferença? Onde é que está a diferença de uma igreja que considera a palavra do Senhor e uma que não considera? Mateus capítulo 4, versículo 4. Esses textos são bem conhecidos, irmãos, não tem novidade nenhuma aqui não. Mas eu espero que nós tracemos uma linha aqui e os irmãos percebam onde é que eu quero chegar, tá bem? Mateus 4, 4. Alguém pode ler? E vamos alternar as leituras, uma pessoa lê, outra lê também, mas bem rápido. Respondeu Jesus: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pronto, aí está toda a palavra. Pronto, aí nós vamos agora para Mateus 28. Aqui são palavras iniciais do início do ministério do Senhor. No final do ministério de Mateus 28, no final o texto da grande omissão, quer dizer, da grande comissão, desculpe, no versículo 19 e 20. E portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Bom, os irmãos aqui devem saber, quando no versículo 20 ele fala ensinando-os a guardar todas as coisas. Que coisas são essas, irmãos? O jeito de Jesus andar, ou a forma dele falar, ou talvez o cabelo, a roupa. Quais são essas coisas? Palavra. Ele ensinou, ele falou, e essas coisas deviam estar na mente e coração dos discípulos. E Deus disse agora Jesus Cristo disse: vão e ensine-os a guardar as coisas que eu ensinei a vocês. Marcos capítulo 4, versículo 3. Bom, essa passagem aqui é uma parábola inteira, nós conhecemos. No versículo 1, Jesus volta a ensinar a beira-mar, reúne sua multidão, e aí todo o povo está na praia. No versículo 2 ele ensina muitas coisas por parábolas. No 3, ouvir. Eis que saiu um semeador a semear, e nós conhecemos o texto. O que ele saiu a semear? Uma semente. A semente cai no coração, solos agora, depois ele vai explicar a parábola. Mas o que é a semente desse texto, irmãos? É a palavra. Palavra, ok? João capítulo 21. Eu estou pulando aqui porque senão tem muita coisa. Você vê que todos os textos são conhecidos, não tem nenhuma novidade, né? João 21, 15.
15 a 17. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse: apacenta os meus cordeiros. Pronto, aí esse versículo depois se repete, os irmãos conhecem esse texto. E 3 vezes o Senhor fala para ele. O que foi que leu? 3 vezes o Senhor fala para Simão o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Agora apacenta com o que, meus irmãos? Talvez com uma boa música, né? Uma música relax, suave, um bom equipamento. Ajuda. Todas essas coisas são boas. Apacenta com o que, meu Deus? Com a palavra, né? Atos 2:42. Esse texto é demais conhecido. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e na partilha do pão e nas orações. Doutrina dos apóstolos. O que será que significa doutrina dos apóstolos? É um jeito novo, né? Uma nova forma, um novo judaísmo, né? O que é a doutrina dos apóstolos? É a palavra de Cristo. Eles ensinavam o que Cristo ensinou, e aí virou a doutrina dos apóstolos, que é o que nós temos na nossa mão hoje. Certa vez um pastor foi na televisão e disse, lá defendendo a igreja dele, que era uma igreja moderna, e disse: olha, aqui você é bem-vindo, e aqui não tem essa chatice dessas igrejas por aí fora, entendeu? Aqui a gente não fica tratando de doutrina, entendeu? Aqui você é livre, você faz o que você quiser, você pensa o que você quiser, é livre de pensamento. Aqui nós temos liberdade do espírito para pensar o que você quiser. Então, essa coisa de doutrina, então, peraí, deixa eu rasgar a página da Bíblia, porque não tem condição. Romanos capítulo 10, versículo 17. Irmãos perceberam qual é a linha aqui, né? Portanto, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir. Tem algumas bíblias que estão dizendo a fé vem pela pregação, né? Tem umas que fizeram uma tradução. A palavra ouvir aí é difícil de traduzir, né? Aliás, o escritor dos Romanos é bem... E aí tanto dá para ouvir como para pregar. Mas a ideia é que a fé vem pela palavra. Se você ouve, se você prega, ou se alguém prega, é a palavra que traz a fé, que depois redunda em conversão, arrependimento e a obra na vida de uma pessoa, até ela se tornar um cristão. 1 Coríntios 1:18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra da cruz. E aí mais uma vez lá vamos nós falar da igreja que evita pregar sobre a cruz, falar dos líderes que evitam falar sobre a cruz. Só falam na Semana Santa, na Páscoa, e aí fazem aquele enfoque no sofrimento do Senhor e tal. Ok, o Senhor sofreu, o sofrimento é inigualável, especialmente sendo Ele quem era. Mas a cruz, ela tem muito mais mensagem do que simplesmente o sofrimento físico do Senhor. A cruz, ela lembra ao rebanho e a quem está pregando por que Ele foi para lá. Então, quando a gente tira a cruz da igreja, aí nós temos um rebanho de gente que é cheio de si mesmo, cheio de autojustificação, porque afinal Jesus não fez tudo isso também, né? Afinal, nós não sabemos o que é a cruz. Há outros textos em 1 Coríntios, mas vamos falar para 2 Coríntios 2:17. Alguém pode ler, por favor. Nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Porque nós não estamos como outros mercadejando a palavra de Deus. Antes falamos o que Cristo mandou.
quando ele fala aqui com sinceridade, os irmãos sabem o significado da palavra sinceridade, né? Conhece o significado da palavra sinceridade? Aquele estudo aí? Sem cera. Sem cera, aquele estudo da cera lá, que os vendedores antigos. Os marceneiros. Não, mas há uma linha interessante, o Flávio José que tratou disso uma vez, achei interessante a ilustração que ele usa, que é o pessoal que trabalha com vaso, aqueles vasos finos e tal, né? Não, alguns tinham uma porcelana, uma coisa que parece uma porcelana, era polidos e tal, porque o barro ainda vê lá a emenda, né? Aquele de porcelana é difícil, então o cara mete a cera ali e pronto, aí tem que ir para luz. Interessante, né? Que é onde vem a palavra sem cera. Se eu quero comprar um vaso, mas é aquele sem cera, porque ao chegar em casa ele trinca e já era, né? Então, quando Paulo está dizendo aqui que ele não mercadejava, antes ele falava na presença de Deus com sinceridade, a ideia é: eu não coloquei cera, né? Ou seja, o ministro aqui do Evangelho que dá aquela encerada nos irmãos, né? Tudo bonitinho, né? Tudo brilhando, que coisa linda, olha só que rebanho maravilhoso. Primeira luta que eles sofrem, eles quebram. É tudo um bando de crentes que não sabe para onde ir, fica tudo perdido. Ai meu Deus, onde é que está Deus? Efésios capítulo 1, versículo 13. Bom, eu vou abreviar aqui, não... Estou vendo que a sala está cheia de teólogos, então irmãos já entenderam aqui onde eu quero chegar. Uma vez eu vi um pregador dizer: não presuma isso. Estou aqui, olha, nós escrevemos isso. Não presuma que ele saiba, que ele sabe. E se sabe, estou ouvindo de novo. Irmãos, olha, uma esperança para vocês, palavra de conforto agora. Se vocês já ouviram isso, não fica assim: poxa vida, de novo. Pense na misericórdia do Senhor, Ele está fazendo você lembrar. Provavelmente, se você está ouvindo de novo, você esqueceu, tá bem? E se você nunca ouviu, louvado seja o Senhor. Vamos em frente. Efésios 1:13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Engraçado, né? Palavra, ok? A linha é a palavra, só que aqui é a palavra da verdade. E, bom, a gente sabe da história, a igreja já nasce cheia de problemas, ela já nasce com falsos mestres, gente que fala a palavra da mentira. Só que ele não chega para a igreja e diz: hoje eu vou pregar a palavra da mentira. Não, ele chega e fala: eu vou tratar de um assunto aqui, que eu vou pegar um texto aqui, mas não é bem por aí, e aí vai, né? Filipenses, Colossenses, vamos aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Outra razão ainda temos nós para, incessantemente, dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, uma definição bem interessante a respeito de como a responsabilidade do pregador é pregar a palavra de Deus, mas como é que a responsabilidade do ouvinte também está em identificar o que é aquilo que ele está recebendo. É possível um delírio coletivo de forma que ninguém identifique o que vem do culto? Pode até ser possível, irmãos. Aliás, é possível, mas não é possível que 100% da congregação esteja perdida. Alguém ali tem que ser, senão não faz sentido. Aí essa igreja realmente está no inferno. O que eu quero dizer com isso é que a igreja tem responsabilidade sobre aquilo que ela ouve do púlpito. Hoje a gente estava numa conversa na hora do almoço sobre isso. Alguns assumem a posição do púlpito, e isso não é uma coisa muito simples. Alguns almejam isso porque aparece, né? Eu estou aqui em posição de destaque em relação aos irmãos. No entanto, eu posso prestar um desserviço aos irmãos se o que me traz aqui não for a palavra de Deus. E tem gente que assume essa posição sem ter noção disso, e ele vai levando de acordo com aquilo que ele acha que é certo. E aí, mais uma vez, entra a nossa dificuldade. Como é que um povo caído ajuda outro povo caído a descobrir se ele está ou não na linha correta? Aí, meus irmãos, nesse sentido, a nossa dependência é total do Senhor e do Espírito, da revelação do Espírito. Paulo vai escrever isso dizendo que as coisas espirituais se discernem espiritualmente.
Portanto, não é possível que um homem assuma o púlpito e passe a vida inteira pregando heresia sem que alguém se levante e diga: meu irmão, eu preciso conversar consigo. Então é responsabilidade de quem está aqui, mas é responsabilidade também de quem está aí. Por isso que Paulo aqui se alegra quando ele diz que eles receberam a palavra que ouviram, que é de Deus, acolheram não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. Ou seja, houve um discernimento da parte da congregação para entender que aquilo era de Deus. Ok? A carta a Timóteo está cheia nós vamos estudar mais, tratar mais. Eu vou pular a carta a Timóteo. Hebreus capítulo 4. Hebreus 4:12, o texto o de mais conhecido. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais conforme do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa é aquela definição da própria palavra do Senhor que nós encontramos aqui. Ela é viva e eficaz. Ou seja, a palavra de Deus não é morta. Ela apesar de estar contida no livro, ela não se contém aqui. Quando ela é pregada conforme deve ser, ela produz vida. Lá embaixo tem um livro chamado A Treliça e a Videira. Colin Marshall, o nome do autor, é um pastor da Austrália.